Teoria Elementar da Música, primeira aula, fase 1, conversa inicial. Nessa primeira aula, vamos aprender sobre a importância da escrita musical, partitura. Ao escrevermos uma peça ou registrar uma composição, interpretar a obra de um compositor, é necessário termos o conhecimento da notação e escrita musical. Vamos aos temas a seguir. Tema 1. Música. É a combinação de sons estabelecidos e organizados humanamente. Propriedades do som. De acordo com os princípios da física, som é uma onda mecânica, ou seja, uma onda que depende de um meio físico para ser transmitida. Na maior parte das vezes, esse meio de propagação é o ar. Para o som ser realizado, ele precisa de um emissor, da elasticidade do meio e de um receptor. Meio elástico é qualquer material que, ao ser comprimido, pode se expandir e voltar ao seu estado inicial. O emissor provoca algum movimento que, por sua vez, vibra o meio elástico. Essa vibração gera a energia, que é propagada em ciclos de compressão e expansão até o receptor. O som tem 4 propriedades. São elas: duração é o tempo de produção do som, longo e curto. Exemplo: som longo, som curto. Intensidade ou amplitude é a propriedade do som forte e fraco. Exemplo: som forte. Exemplo: som fraco. A altura é a propriedade do som grave e agudo. Está relacionado à frequência, que é a quantidade de ciclos de compressão e expansão da onda por meio de propagação. Exemplo: grave, exemplo: agudo. Timbre é a característica especial de cada som que permite reconhecer a sua origem. Veja alguns exemplos. Chegamos ao tema 2, os 3 elementos fundamentais da música. Primeiro, melodia é a combinação dos sons sucessivos dados uns após outros. Vejamos um exemplo de melodia.
2. Harmonia é a combinação dos sons simultâneos dados de uma só vez, um acorde. Vejamos o exemplo de um acorde ou dos sons simultâneos. Três. Ritmo é uma sucessão de tempos fortes e fracos que se distribui entre compassos, valores e divisões rítmicas durante o andamento. Observe os exemplos. Chegamos ao tema 3. Definições. Melodia, harmonia estão relacionados com a altura do som, que se refere às notas musicais que sucedem ao longo do tempo. A harmonia se refere às notas musicais que soam ao mesmo tempo. Ouçam o exemplo de melodia, harmonia e ritmo. Temos como base a música Parabéns pra Você. Melodia, a voz principal. Harmonia ou acompanhamento, ritmo ou andamento. Melodia está relacionada com a harmonia, que define a altura, e o ritmo está relacionado com a duração. Vamos à prática. De acordo com as 4 propriedades do som, dê o exemplo de duração. Segundo, dê o exemplo de intensidade. Terceiro, exemplo de altura. Quarto, exemplo do timbre. E as respostas, se você acertou ou não, fica para a próxima aula. Chegamos ao fim dessa primeira aula, a qual aprendemos sobre o som, a importância da notação e a escrita musical e propriedades do som. Obrigado a você, aluno. Bons estudos. Atenciosamente, Josa Ribeiro.